A partir de agora, aqui na Rádio Consciência FM, o programa Deu Match, com Ellen Silvério. Um programa onde você vai entender que é possível ter um relacionamento leve, saudável e uma parceria de vida. Boa tarde, pessoal! Estamos de volta para o segundo Deu Match. É isso aí, estamos de volta. Isso aí, gente, Deu Match, nosso segundo programa. E hoje a gente vai falar sobre a importância da comunicação nos relacionamentos. Fiquem ligados aqui na Consciência FM para o nosso segundo programa. E hoje o tema é muito legal. É um tema que a maioria dos casais tem uma grande dificuldade. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Silvério, sou coach, psicoterapeuta sistêmica e se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, fica à vontade, vai lá na minha página do Instagram, @EllenSilvérioCoach. Isso aí, eu sou o Rangel, eu também sou coach e hoje a gente vai falar sobre a importância da boa comunicação no relacionamento. Falando sobre a importância da comunicação nos relacionamentos, tá? E você que tá ligadinho com a gente, fica à vontade para poder mandar o seu comentário ou deixar o seu comentário também lá na minha página do Instagram, @EllenSilvérioCoach. E lembrando, o WhatsApp aqui da Consciência FM é o 31 9 9448 2349. Deixe aqui o seu comentário, deixe uma mensagem pra gente que a gente vai divulgar e também falar, né? A gente vai ler todos os comentários durante o programa. Isso aí, gente. Vamos lá. Ellen, o que é a questão da comunicação no relacionamento? Normalmente, gente, nos meus atendimentos, uma das grandes queixas é justamente essa. A maioria das pessoas tem dificuldade de se comunicar. Não quer dizer que a gente é obrigado a falar, tá, gente? Às vezes a gente tem uma dificuldade, tá tudo certo. A gente só precisa trabalhar essa dificuldade que a gente tem. E é uma dificuldade natural. As pessoas, né, eu tava brincando que o segundo maior medo das pessoas, não, na verdade, o primeiro maior medo das pessoas é justamente esse, de se expor, de falar aquilo que tá sentindo, e principalmente se for na frente de outras pessoas. Então, essa é uma dificuldade, ela não é só sua. Você não levou esse prêmio sozinho para sua casa. É uma dificuldade da maioria das pessoas. Mas hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho disso aqui. Por quê? Uma boa comunicação, ela é muito importante em todos os relacionamentos. E ela é parte essencial de qualquer relacionamento saudável. Por isso, né, faça um questionamento nesse momento para você mesmo. Você tem se comunicado bem com as pessoas que vivem aí do seu lado? Você tem se comunicado bem com o seu parceiro e com a sua parceira? Isso aí, pare um instantinho, faça uma reflexão, veja se você tem uma boa comunicação no seu relacionamento. Por que, gente, é importante? Porque a maioria dos casais, né, na verdade, a gente vem com um conceito errado. A gente acaba transformando, né, o diálogo em um debate. Muitas vezes, quando a gente tem algo para poder conversar com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, parece que a gente já fica ali o dia inteiro estudando, anotando. Olha, isso aqui eu vou falar, isso daqui eu tenho razão, isso daqui... Ele vai ver, ela vai ver, eu tô com razão. Então, quando a gente faz isso, a gente praticamente sai da realidade, porque a gente é tomado pela nossa emoção. Já dizia um velho ditado, né? Não existe só um lado da história, toda a história tem dois lados. Então, da mesma forma que você acha que você tem razão quando você vai lá questionar, né, alguma situação com seu parceiro, ele também tá ali tendo a certeza de que ele tá certo, de que a atitude dele tá certa. E o que a gente precisa nesse momento? Nesse momento a gente precisa de quê? De uma colaboração. Alguém tem que ceder para que os dois possam enxergar o que está acontecendo de verdade. Exatamente, gente. Não tem que ter um campeão na discussão, na conversa, no diálogo. Essa conversa tem que ser serena, tranquila, simples, de fácil comunicação. E no final, não tem um campeão. As duas partes têm que ser ouvidas, têm que ser entendidas. Exatamente.
A gente tem que conversar para poder resolver uma questão, resolver um problema, falar daquilo que a gente está sentindo. É necessário que a gente tenha algum tipo de comunicação no nosso relacionamento, sim. E isso também é válido, é saudável, quando a gente pode sentar com o nosso parceiro ou com a nossa parceira e contar, né, como que a gente está se sentindo, o que é que a gente está buscando melhoria. E se acertar em relação a isso, gente, mas sempre entendam isso olhando para a realidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora a gente estava falando um pouquinho aqui da comunicação. Nunca se esqueçam, tá? Quando a gente está se comunicando no relacionamento, é o quê? É a gente dizendo para o outro como que a gente se sente, a gente contando para o outro quais são as nossas ideias, quais são os nossos pensamentos, quais são as coisas que a gente está esperando daquilo ali, tá bom? E assim que vocês perceberem que tem uma boa comunicação, vocês vão ver como o relacionamento de vocês vai ficar mais fácil, vai evitar conflitos, vai se tornar um relacionamento mais saudável, sólido e forte. Exato. Uma outra coisa que eu queria trazer para a gente poder fechar aqui é que a transferência de informação, gente, o que é isso? Na verdade, a comunicação, troquei. A comunicação é a transferência de informação, né? Quando a gente está lá assistindo o jornal, eles estão passando, transferindo ali uma informação para a gente que está do outro lado. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento. E que comunicação é essa que a gente transfere para o outro? É justamente isso que eu falei. A maneira como a gente se sente, o que a gente está pensando, no que a gente está precisando de ajuda. Tudo isso a gente pode comunicar para o nosso parceiro, no nosso relacionamento. Exatamente, caros ouvintes. Fiquem ligados aí na Consciência FM, porque toda semana agora no programa Deu Match, a gente vai estar trazendo um tema para vocês sobre relacionamento. E lembrando, né, o tema de hoje é a importância da boa comunicação no relacionamento. Isso aí, gente. Vai mandando os comentários de vocês. Reflitam mais uma vez se vocês têm se comunicado bem com as pessoas com as quais vocês convivem. A comunicação, ela é essencial para todos os relacionamentos. Às vezes você tem dificuldade de se comunicar com o seu parceiro, mas pensa só comigo, né? O seu parceiro ou sua parceira é a pessoa que está do seu lado. E eu falo que é muito engraçado, né? Porque a pessoa que vê a gente nua, literalmente, a pessoa que te vê nu, por que você tem vergonha de conversar? Por que você tem dificuldade de conversar com essa pessoa? E às vezes na roda de amigos, você tá lá contando vários casos, brincando, falando coisas, e quando o seu parceiro às vezes precisa de ouvir alguma coisa de você de volta, você simplesmente se fecha. E igual eu falei no nosso último programa, a questão da gente não saber se comunicar, hoje a gente resolve ela buscando ajuda, seja na terapia, seja assistindo um vídeo, seja aqui ouvindo o nosso programa Deu Match, que vai trazer algumas dicas para vocês conseguirem conciliar essa comunicação aí no relacionamento de vocês. Mas é muito importante a gente ter essa consciência. Poxa, a pessoa que eu tô junto todo momento, a pessoa que eu beijo, a pessoa com quem eu durmo junto, por que eu tenho tanta dificuldade de conversar com essa pessoa ou de ouvir o que essa pessoa tem a me falar? Será que realmente precisa ser dessa maneira? O que eu posso fazer no meu relacionamento hoje? Será que o meu parceiro, minha parceira, está satisfeito com a comunicação que eu estou trazendo para esse relacionamento? Será que a gente está falando a mesma língua? É isso aí, gente. E a gente quer transformar o relacionamento de vocês em relacionamento campeões. Vocês não vão ter mais problemas de comunicação aí na sua casa. Gente, aprender a se comunicar não quer dizer que a gente não vai ter desentendimento não, tá? A única coisa que vai mudar, e é uma coisa assim, a única, mas é uma coisa muito grande, o que vai mudar aí é que vocês vão conseguir se acertar, entender o ponto de vista do outro com mais facilidade. Porque quando a gente aprende a questão da comunicação, a gente sabe se colocar e também ouvir o outro. Deu match, fiquem ligados. A sua audiência é muito importante para nós aqui na Consciência FM. Verdade. Deixa o seu comentário no WhatsApp. Qual que é, amor? O WhatsApp, o comentário foi ótimo, né, gente? O comentário a gente está esperando aqui dos nossos ouvintes. O WhatsApp é o 319
9448-2349. Isso aí, gente. Se você quiser também, pode deixar o seu comentário lá na minha página do Instagram, @EllenSilverioCoach, tá? Vou adorar saber o que vocês estão pensando disso tudo. Por falar nisso, vocês fizeram aí a reflexão de vocês, se vocês estão se comunicando, sabendo se comunicar bem aí nos seus relacionamentos. Na sua casa? Com a sua família, com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e 75% dos casais que responderam lá pra mim colocaram que tem dificuldade na comunicação aí no relacionamento. Pensando nisso, a gente trouxe para vocês, né, quais são as duas maneiras de se comunicar. Por quê? Tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. É isso aí, gente. É importante que vocês saibam identificar bem esses dois tipos de comunicação, a verbal e a não verbal. A gente vai falar mais sobre esse assunto agora. O que acontece, gente? A comunicação, ela é mais do que apenas a gente falar um com o outro, né? Então, por isso, existem maneiras de a gente se comunicar. Existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E muitas vezes, os atos físicos, eles podem ser considerados uma forma de comunicação. Ellen, o que seria esses atos físicos? Que seria a comunicação não verbal? Seria a pessoa, às vezes, preparar um cafezinho para você, colocar o lixo lá fora, né? Pegar o lixo da casa e colocar lá fora. Seria o jeito que a pessoa trata e cuida do que vocês têm juntos. Então, muitas vezes a pessoa ela tem a dificuldade de conversar, né? E isso ocorre muito, né? Os homens sabem disso, que eles têm essa dificuldade. E nós, mulheres, a gente já tem um pouco mais de facilidade. Mas, às vezes, o seu parceiro, ele tem uma comunicação não verbal, que é o quê? Que é quando ele faz alguma coisa pra você. Que é quando ele cuida de algo pra você, leva o seu carro pra lavar, abastece o carro pra você, né? Aí a gente fala assim, às vezes nós mulheres, a gente tem uma certa dificuldade com essa questão do carro, nem todas, mas algumas sim. Então, esse cuidado que o cara, né, que o seu parceiro tem de pegar o seu carro, lavar, fazer uma revisão pra você, preparar um café, levar o lixo, te ajudar nas tarefas domésticas. Tudo isso é uma comunicação. E vocês sabiam que a gente se comunica muito mais através do nosso comportamento do que falando? Então, muitas vezes as pessoas chegam reclamando para mim que o parceiro não ajuda, não fala, ou que a parceira não tá comunicando. E quando a gente vai analisar no processo de terapia, ele está se comunicando sim, só que ele tem a linguagem dele. E aí é muito importante a gente saber qual que é a linguagem do nosso parceiro. Então, gente, eu falei no último programa e a gente vai fazer um sorteio no terceiro programa do livro As 5 Linguagens do Amor. Fiquem ligados, não percam, vai ajudar muito vocês, tá? E a gente vai falar agora sobre a comunicação verbal. Mas antes, só para acrescentar sobre a comunicação não verbal, gente, as expressões faciais também é uma forma de comunicação não verbal. Então vamos ficar atentos aí ao que o seu parceiro, a sua parceira tem sinalizado com o rosto, com as mãos. Isso é muito importante para a comunicação não verbal. Você precisa entender o seu parceiro, porque a comunicação é justamente isso. Você precisa entender o que o outro quer dizer. Gente, isso aqui que o coração trouxe faz muito sentido, porque às vezes a gente percebe, né, que o nosso parceiro chegou, que ele não tá legal, que deve ter acontecido alguma coisa, e a gente consegue ler isso no comportamento da pessoa. Ou então, às vezes, quando a gente tá querendo conversar, e aí a pessoa faz uma comunicação não verbal, que é, né, através dos gestos dela, ou ela põe a mão, escora a mão na cabeça, num sinal de que, como assim, né, não tô a fim de conversar agora. Tudo isso a gente pode entender. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode esperar um outro momento para poder ter essa conversa. Então, o jeito que o seu parceiro, né, demonstra as atitudes dele, o comportamento dele, a maneira que ele está se movimentando, você pode ficar atenta nisso, que a gente vai conhecer a pessoa. Não tem quando a gente é muito amigo de uma pessoa, a gente conhece ela só de olhar?
Isso tem que acontecer dentro da sua casa, né? Dentro do seu relacionamento. Vocês precisam ter essa comunicação que nem sempre precisa ser, né, a gente falar tudo. Até porque, igual eu falei para vocês, né, a gente se comunica muito mais através dos nossos comportamentos, daquilo que a gente faz, da nossa atitude, do que propriamente falando, tá? E a comunicação não verbal, ela é tão importante quanto a comunicação verbal, que a gente vai falar agora. E o que seria a comunicação verbal? Né? Todo mundo gosta de ouvir que é amado, que é uma pessoa querida. Quem não gosta? A comunicação verbal, né? Sendo capaz de expressar como você se sente. E aí a gente pode falar para o nosso cônjuge, nossa, hoje eu tô super ótima, eu tô muito feliz com você. A gente gosta de ouvir isso. As palavras, elas são essenciais para uma comunicação. Se você ama alguém de verdade, mas a gente não diz, a outra pessoa pode nunca entender que sentimento é esse que a gente tem. Porque todo mundo espera ouvir do outro, né, o tanto que essa pessoa gosta da gente, não é gostoso? E às vezes também eu percebo muito isso nos casais, essa falha de ir deixando de falar que se gostam, que se amam, de falar, elogiar o outro, sabe? Em voz alta. Normalmente na comunicação existe essa falha. A gente fala o que gosta lá bem baixinho, né? Tipo assim, nossa, você faz isso, eu gosto. E aí na hora da briga, a gente solta os cachorros, né? Na hora da discussão lá, a gente fala os nomes que não quer, põe algumas palavras no meio da discussão, em voz alta, que faz a pessoa ficar magoada. E é isso aí, gente. A comunicação verbal é isso mesmo. É conversar, é expressar, é falar com o outro. Isso aí, gente. E a comunicação verbal, ela é fundamental para um relacionamento de longo prazo. Como que você pretende passar uma vida inteira com uma pessoa com a qual você não conversa, com a qual você não tem interesse e que você não dá importância para a comunicação no casamento ou no relacionamento? E esses sinais, gente, a gente começa a perceber isso aonde? No namoro. Então, o namoro, ele é o quê? Ele é uma escolinha, né? Então, às vezes a gente fica querendo pular as etapas, mas a gente não sabe o mal que de repente a gente pode estar causando, porque a gente não conheceu a pessoa, não viu como que a pessoa se comunica, ou então tá muito apaixonada e coloca às vezes uma viseira, e depois quando você casa, você vai levar essa pessoa pro resto da vida. E aí? Aí que você vai começar a perceber que, poxa, a pessoa não fala que me ama, a pessoa nunca demonstra nada, a pessoa não fala nem na linguagem verbal, nem na linguagem não verbal, porque tem gente que simplesmente não consegue se comunicar. E aí, quando a gente percebe isso e a gente tá no namoro, a gente pode procurar ajudar essa pessoa. E como que a gente ajuda? Motivando. Às vezes as pessoas falam assim, mas tudo a gente tem que procurar fazer. Se você tem um parceiro que tem dificuldade de conversar, você pode motivar ele como? Fazendo o quê? Passando confiança para ele, para que ele possa entender que com você, né, ele pode falar sobre tudo. E a mesma coisa o contrário, quando você tem uma parceira que ela é mais fechada, mais calada, né, tenta motivar essa pessoa a conversar um pouco mais sobre aquilo que ela sente, sobre aquilo que ela pensa, sobre os planos que ela tem para o futuro. Tudo isso, gente, a gente passa pelo namoro e a gente pode ver vários pontos antes da gente chegar, né, assumir realmente um casamento, um compromisso mais sério com uma pessoa. Então é muito importante a gente escolher pessoas que tenham valores parecidos com os nossos, para depois a gente não ficar reclamando, chorando, falando que eu casei, mas a pessoa não conversa. Tudo isso são sinais, tá? E é muito importante vocês identificarem o tipo de comunicação que o seu parceiro faz, ou faz a maioria das vezes. Por exemplo, você precisa perceber se o seu parceiro ele gosta mais de conversar, se ele é uma pessoa mais calada, mas que ele emite sinais, que ele emite gestos, para você compreender, para vocês se comunicarem. E isso também é treinamento, gente. É conversar. Você começa, né? Se você está iniciando um relacionamento agora, conversa com conversas diárias. Pode ser pouquinho mesmo, mas converse. Crie o hábito de conversar todos os dias, de tirar um tempo para vocês. Isso aí, gente. Quando a gente consegue comunicar
né, as coisas que a gente está vivendo no nosso dia a dia, quando a gente consegue fazer do nosso parceiro o nosso melhor amigo, a chance do nosso relacionamento ser feliz, duradouro e saudável aumenta 98%. Então, a partir de agora, quero todo mundo pensando aí, qual a comunicação que eu estou usando? Será que eu sou adepta da comunicação verbal? Será que eu sou da não verbal? Mas de que forma que eu estou me comunicando? Será que meu parceiro está entendendo isso? É isso aí, fiquem ligados aqui com a gente no Deu Match. Isso aí, deu match. E hoje o nosso tema é a importância da comunicação no relacionamento, tá? E a gente vai falar agora, né, das habilidades da comunicação para ajudar vocês aí, tá? E você em casa se considera habilidoso na comunicação? Será que a gente tem essas habilidades? Mas fiquem tranquilos, porque habilidades são coisas que a gente pode desenvolver. Fiquem tranquilos e ligados no Deu Match. Por isso, gente, a importância da gente buscar autoconhecimento. Tudo na vida precisa de autoconhecimento. Imagina só, quando você chega lá na academia, não tem um professor, um instrutor de educação física para poder te ajudar? Você vai para a esteira, ele fala assim, olha, você vai ficar 30 minutos aqui. Mas ele tá ali do seu lado. Os 5 primeiros minutos, o que a gente faz? A gente corre sorrindo, né? A gente olha pro lado, cumprimenta todo mundo, com aquela felicidade danada. Passou 10, 15 minutos, a gente já tá ali achando que não vai aguentar mais. É ou não é? E aí, o que aquele professor, aquele instrutor faz? Ele te motiva. Ele fala com você assim, vai que você vai dar conta, vai que você consegue. Olha, você já tá na metade do tempo, uhul. Então, ele fica ali te apoiando. Então, a gente precisa de um profissional desse também na nossa vida. E, de repente, no nosso relacionamento. Todas as habilidades, elas podem ser desenvolvidas. E quando a gente tem uma pessoa para poder ajudar a gente, é justamente isso, é para a gente não desistir no meio do caminho. Justamente, elas podem ser desenvolvidas, trabalhadas e aperfeiçoadas. Exato, e melhorar muito a vida da gente, melhorar a nossa vida primeiro e a vida de quem está do nosso lado. Então, se você tem dificuldade aí da comunicação, busque ajuda, busque uma terapia, busque escutar, igual eu falei, vídeos, né? Vai lá na minha página, @EllenSilveriCoach, eu falo muito sobre a questão do relacionamento lá, tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? E agora vamos lá falar o que é habilidade de comunicação. As habilidades de comunicação, gente, são as maneiras, né, com as quais a gente pode conversar com o nosso parceiro ou com as outras pessoas, tá? Então, a gente vai trazer aqui algumas delas para vocês. É importante a gente entender que o aprendizado da habilidade de comunicação não possui o objetivo de impedir que o casal entre em conflito. Igual eu falei, quando a gente aprende a se comunicar, não quer dizer que a gente não vai ter nenhum tipo de discussão no nosso relacionamento, mas quer dizer que, né, ambos, né, as duas pessoas agora, elas vão se sentir mais próximas e elas vão conseguir se comunicar de uma maneira mais leve. Mesmo quando o assunto for um assunto assim que a gente achar que, nossa, esse assunto vai ser difícil de falar para ele ou para ela, né? A gente pode conversar com essa pessoa, porque a gente vai esperar o quê? Um momento oportuno, que é uma das primeiras habilidades que a gente tem que ter para a gente poder se comunicar. Então, sempre que você quiser conversar com seu parceiro ou com a sua parceira, né, escolhe um momento oportuno para vocês conversarem, né? Escolhe um horário que vocês vão estar calmos, que vocês vão estar confortáveis, né? Um momento assim legal, sabe? Não fica marcando DR, não, já mandar mensagem de manhã cedo pro marido no WhatsApp falando preciso conversar com você. Te aguardo em casa às 18h30. Imagina só, o cara vai ficar lá o dia inteiro pensando o que ele vai falar para se defender, mesmo sem saber o que é que você vai ter que falar para ele. Então, escolhe um momento que vocês estiverem bem, que vocês estiverem juntos, sorrindo, brincando, e aí você vai e fala, olha, teve um dia que aconteceu determinada coisa, ou essa semana aconteceu determinada coisa, né? Para ficar acumulando coisas não, viu, gente? E focar naquilo que vocês querem resolver. Aconteceu isso e eu fiquei chateada, ou eu não me senti bem.
De que forma que a gente pode resolver isso? Você consegue mudar a sua atitude em relação a isso? Porque me feriu, não foi legal. Então a gente escolhe momentos oportunos. Quando a gente vê os casais discutindo na rua ou discutindo no meio de uma festa de família, é tão desagradável, né? E por isso a importância da gente escolher um momento, sabe? Porque as outras pessoas, não só porque as outras pessoas vão sair falando, mas porque a gente tem que tomar esse cuidado de não expor a nossa vida na frente das pessoas, porque aí vocês vão lá, discutem na frente de todo mundo, a família compra a briga, né? Pai e mãe compra a sua briga ou compra a briga dele, e depois fica aquele clima ruim, muitas pessoas envolvidas no seu problema, e é desnecessário isso, tá? Gente, isso não quer dizer só que é momentos de discussão, não. Isso pode ser também você marcar um horário para conversar com o seu parceiro. Ah, vamos falar hoje sobre finanças. Aí vocês sentam e conversam sobre esse assunto. Ah, vamos falar sobre o nosso relacionamento. Vocês marcam um horário para conversar sobre isso. Vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre família, sobre o trabalho. Então, o momento oportuno é o momento que vocês criam para ter essa conversa, para ter o diálogo. Isso aí, gente. A gente tem que, né? Eu falo que sabedoria sempre dos dois lados, porque aí a gente consegue resolver os nossos conflitos de uma forma leve, tá? A segunda habilidade da comunicação é a gente se mostrar compreensível. E isso é bem difícil, né? Principalmente quando a gente escuta da outra pessoa algo que a gente acha que a gente nunca iria ouvir. Porque a gente sempre se acha perfeito, né? A gente acha que a gente é a melhor esposa, a melhor namorada, o melhor esposo, o melhor marido. E às vezes tem coisas no nosso comportamento que tá desagradando o outro. E aí quando o outro vem falar assim, bater na nossa porta e falar assim, olha, você não é tão perfeitinha quanto pensa, e tá tudo certo, gente, porque a gente não é mesmo. Por mais que a gente tente, a gente vai ter falhas. E a gente só vai saber isso quando o outro comunica para nós. E é muito legal quando a gente tem isso no nosso relacionamento, que aí a gente tem a chance de fazer diferente e de trazer o nosso relacionamento, né, para a sintonia que a gente quer levar para nossa vida. É isso aí. Ser compreensível é uma dica assim bem legal, muito importante para a comunicação no relacionamento. Eu falo que é aprender a ouvir, acima de tudo, o outro, né? Porque quando a gente está querendo conversar assim, normalmente a gente quer falar, mas a gente tem que entender, né? A gente falou, aí agora a gente espera o outro também falar aquilo que ele vai trazer pra gente, e a gente tem que parar de ficar questionando naquele momento, a gente tem que levar a nossa atenção para o nosso parceiro, porque aí sim a gente vai conseguir entender o que está sendo dito ali naquela conversa, tá? A terceira habilidade, gente, é a gente estar atento ao nosso tom de voz. Nossa, e isso também é uma coisa assim que a gente vê os casais alterando bastante o tom de voz, porque é muito fácil a gente se irritar quando a gente não gosta do tom de voz do outro, e aí a gente vai fazer o quê? A gente também vai aumentar o nosso tom de voz e aquilo ali que era para ser uma conversa, um diálogo, acaba virando um desentendimento. E a gente começa a culpar o outro, porque você gritou primeiro, mas como que eu recebo esse grito, né? Por que eu tô revidando? Por que a gente não tá conseguindo conversar? Por que a gente tá tendo que gritar para se ouvir? Então, o tom de voz, ele diz muito sobre como o casal resolve os problemas, tá, gente? Comecem a reparar aí na maneira que vocês resolvem os problemas de vocês. Será que vocês estão resolvendo o problema com um tom de voz mais alto, com um pouco mais de agressividade? Isso diz muito sobre o casal, sobre tudo que vocês estão construindo, sobre as coisas que vocês carregam, né? E às vezes sinal de mágoas também, tá? Isso aí, percebam no seu próximo diálogo com o companheiro como está o seu tom de voz e o tom de voz dele também. E se vocês acharem que está um pouco alterado, vocês peçam um minuto, parem, tomem uma água, respirem fundo, falem um para o outro, o seu tom de voz está alterado, para ver o que ele tem para te falar. E a partir do momento que você consegue identificar o tom de voz do outro,
a conversa flui bem melhor, porque aí você vai abaixando o seu tom, o seu parceiro também vai abaixando, porque tem que ter reciprocidade. Um tem que querer ajudar o outro. Isso aí, gente. E agora, se for para falar em voz alta, a quarta habilidade, diga em voz alta o que você gosta no outro, né? Todo mundo quer se sentir apreciado, valorizado. Pode ser fácil cair num padrão de pensamento de sinto que não faço muito, que as pessoas não reconhecem, mas quando a gente dedica um tempo para apreciar abertamente as qualidades, né, do nosso parceiro, a gente acaba promovendo uma atmosfera assim de amor na nossa casa, no nosso relacionamento. E as pessoas que estão ao redor, elas vão perceber que a gente é um casal bacana, que a gente é um casal que sabe entrar e sair dos lugares. Isso é muito importante, gente. Isso é um exercício que vocês podem fazer aí em casa. Quando vocês forem elogiar, vocês elogiam num tom de voz mais alto. E quando forem criticar ou falar alguma coisa que vocês acham que que o parceiro não vai gostar, vocês tentem falar num tom de voz mais baixo. Exato, gente. A gente, né? A nossa intenção aqui com o programa, com o Deu Match hoje, falando sobre a importância da comunicação no relacionamento, é justamente que vocês possam virar essa chave. Se vocês estão acostumados, né, a conversar de qualquer jeito, a falar em qualquer tom de voz, a serem agressivos, mas simplesmente se esquecem de ressaltar as qualidades, o que o outro tem de bom, significa que tá faltando comunicação, tá faltando você olhar de verdade para o seu parceiro e olhar, gente, que eu falo, eu gosto muito de trazer essa questão de olhar com os olhos do amor. Sabe aqueles olhos do amor que você olha para uma criança, que você olha para o mundo que você quer? Esse olho, esse olhar que você tem que ter dentro da sua casa. A sua casa é um lugar sagrado. O seu relacionamento, ele pode ser um relacionamento, né, acima da média. Você não precisa ser igual às outras pessoas que ficam discutindo na rua, que ficam dormindo uma semana sem conversar, sem saber como expressar. Então, tudo isso daqui que a gente está trazendo, eu acho que já ajuda bastante vocês aí nessa caminhada. E assim que vocês colocarem essas 4 qualidades em prática, eu aposto que vocês terão uma boa comunicação no relacionamento de vocês. O relacionamento vai ficar mais saudável. Isso aí. Dê o primeiro passo. E agora a gente vai falar as 4 dicas para você ter uma boa comunicação com seu parceiro, no seu relacionamento. Isso aí, gente. Olha só, a maioria dos casamentos, né, começa com a ideia, sempre lógico, de sucesso, de felicidade, de realização de um sonho. Porém, uma das principais causas do divórcio é a falta ou a má comunicação. Então, percebem que muitas vezes as pessoas se amam, mas elas não ficam juntas simplesmente porque não sabem se comunicar, não aprenderam isso, qual que é a linguagem do meu parceiro, verbal, não verbal, não desenvolveram as habilidades da comunicação que a gente falou aqui no bloco anterior. Mas para você que tá perdida aí, agora vai vir as dicas. Isso aqui é o quê, gente? Coisa que você consegue colocar em prática a partir de agora, né? A gente quer ver mudança aí nesse seu relacionamento. É isso aí, você vai sair depois desse programa de hoje com o seu relacionamento campeão. Isso aí. Gente, e se você não tem relacionamento, fala assim, nossa, mas eu não tenho ainda ninguém, fica tranquilo, porque quando a gente está disponível para o amor também vai estar disponível para a gente. Então, quando você está aqui buscando autoconhecimento, porque tudo isso aqui que a gente está trazendo é autoconhecimento, é o seu autodesenvolvimento, é você se preparando, né, para ter um relacionamento campeão. E aí eu tenho certeza que essa pessoa vai aparecer na sua vida, tá? Vai sim, e você está preparando a sua boa comunicação para o relacionamento que vai vir. Então você já vai ter um relacionamento sem erros, sem falhas, um relacionamento saudável e feliz. Isso aí, gente. Então vamos lá. A primeira dica aqui é: não fale ao mesmo tempo. Exatamente. A gente vai fazer o teste aqui para vocês. Olha só. Você entende alguma coisa? Eu não Olha tô só, entendendo nada. é difícil Me conversar. fala, eu sei. É muito difícil. Não, mas eu tenho razão. Sempre tem, né? Ganhei. Viu, gente?
como é complicado falar ao mesmo tempo? A gente tem que resistir ao impulso de interromper o nosso parceiro quando ele tá falando, ou a nossa parceira, né? Gente, eu sei que isso pode parecer uma coisa assim óbvia, mas quando a gente tá com as nossas emoções em alta, né, cada pessoa quer expressar a sua opinião. E aí a gente fica numa luta para ter razão, sendo que nenhum dos dois tem. Lembra que a gente falou lá no início do programa que quando a gente parte para poder conversar, toda a história tem dois lados? Se eu acreditar que a minha versão é a única e verdadeira, eu vou estar deixando de enxergar a realidade, porque o outro também tem a versão dele. E quando a gente fica interrompendo o nosso parceiro de falar as coisas que ele precisa, ou a nossa parceira de falar as coisas que ela precisa, vai chegar uma hora que essa pessoa vai ficar com preguiça de falar com a gente. Essa pessoa vai virar e falar assim, não dá para conversar com você. Muitos casais passam por isso. Você vai tentar conversar com seu marido, ou o seu marido vai tentar conversar com você, e você chega numa situação que você fala assim, não dá para conversar com você. Eu não quero, tá chato, você não me deixa falar. Ou então quando eu vou falar, você fica me interrompendo. Ou então você tá tentando adivinhar aquilo que eu tô querendo falar. E aí acaba atrapalhando. Exatamente, gente. Então, vamos dar tempo ao tempo, vamos dar a vez para cada um, porque os dois têm direito e a boa comunicação é justamente essa, é quando os dois falam e os dois entendem. Isso aí, gente. Vamos então para a segunda dica. Qual que é, amor? Quer falar? Pense antes de falar. Você é daqueles ou daquelas aí que sai jogando tudo no ventilador? Metralhadora? Exatamente. Então, vamos pensar antes de falar, porque a palavra magoa, a palavra chateia, a palavra dói. Então, vamos fazer uma reflexão, vamos pensar, vamos acalmar o coração, a boca também, né? E o pensamento. Gente, ó, mesmo que a situação ela não esteja muito boa, é necessário a gente ter calma e pensar antes de falar. Por quê? Porque as nossas palavras, elas valem muito para o outro. E dependendo do que e como a gente fala, né? A gente pode melhorar ou piorar aquela situação ali que a gente já tá vivendo, que muitas vezes pode não estar tão boa, tá? Então, essa é uma dica de ouro, tá? Exatamente. Vamos para a terceira dica, então. Seja verdadeiro e sincero com o seu companheiro. Isso mesmo. A gente tem que estar inteiramente presente no momento que a gente está ali conversando com aquela pessoa. E o que que é isso, gente? Não é estar somente de corpo, não. É estar principalmente de alma. A gente está realmente concentrado e ouvindo aquilo que a pessoa está falando. Já perceberam como que é chato? Você tá conversando com uma pessoa e aí você perceber que a pessoa tá viajando, nem tá ali, né? Ela tá pensando em outra coisa, ela tá preocupada com outra coisa. E aí quando você termina de falar e aí vocês vão dar continuidade na conversa, a pessoa não sabe nem o que que você falou. Isso acontece e isso é muito ruim. É um sinal de que a gente não é importante. Então, quando a gente vai conversar, desliguem a TV, né? Deixem o celular de lado um pouco, foquem naquilo que vocês querem comunicar ali, naquilo que vocês têm para resolver com muito carinho, porque é assim que a gente faz, né, com uma pessoa de fora, quando essa pessoa vem bater na nossa porta tentando contar um caso, pedir um conselho, desabafar. Então, a gente, né, tem que ser o melhor amigo do nosso parceiro e o nosso parceiro, ele tem que ser o nosso melhor amigo, tá? Exatamente. Seja sempre sincero na hora da conversa. E tem uma outra coisa aqui, que é o que, amor? Que a gente tem que ter. A quarta dica, anotem aí, é respeite o outro. Isso, gente. O respeito ele é a base para qualquer relacionamento, né? Então ele sempre tem que estar presente. A gente deve dar ao outro aquilo que a gente gostaria de receber. Isso é reciprocidade. Vocês pensam assim quando vocês estão discutindo? Às vezes, quando eu tô aqui nos meus atendimentos, as pessoas chegam com alguns questionamentos e aí que fulano falou uma palavra que me xingou e me agrediu e eu também fui e falei. Ou então, às vezes, a pessoa desrespeita, né? Fala uma palavra que não é legal ali na hora da comunicação, se comunica de uma forma agressiva e maltrata a outra pessoa, que foi aquilo que a gente falou ali antes, né? Que tem a ver a questão do respeito com a questão da gente pensar antes de falar também, tá?
Bom, depois dessas 4 dicas dadas, vocês podem perceber que o relacionamento ele vai criando confiança, ele vai ficando saudável, ele vai ficando mais fácil, mais leve, e assim você terá um relacionamento mais feliz. Isso mesmo, gente. A comunicação, ela cria a confiança no relacionamento. É tão bom a gente poder ser a gente mesmo, a gente poder contar para o nosso parceiro, para nossa parceira, né? Aquilo ali que a gente está sentindo, poder sentar do lado da pessoa e falar sem julgamentos, tá bom, gente? Encerramos aqui com as dicas. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa. A meta aqui do Deu Match é que você aí tenha um relacionamento campeão. Então, coloca essas dicas em prática e depois vai, comenta com a gente, né? Manda um direct, chama a gente através do WhatsApp da rádio para poder dizer pra gente no que a gente já conseguiu te ajudar aí, tá? E o WhatsApp aqui da rádio está bombando, gente. A gente está recebendo aqui a audiência de todo o Brasil, assim, de todas as regiões, muitos comentários aqui de Belo Horizonte, de Contagem e comentários internacionais. Olha só que legal. A gente tem comentários dos Estados Unidos, da França, Inglaterra, Itália, do Chile, Argentina. nossos hermanos. Que bacana, gente. Nossa, gratidão por vocês estarem acompanhando o programa com a gente, tá? É muito importante os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões para a gente trazer no nosso próximo programa, que já vai ser na próxima segunda. Isso aí, gente. Ó, por falar nos comentários, eu queria deixar alguns abraços especiais aqui. Todo mundo, tá, gente? Agradecer demais a audiência do primeiro programa. Ela superou as nossas expectativas. Foram mais de 800 pessoas conectadas com a gente, né? Isso aí, ligadinhas aqui na Consciência FM. Foi muito bacana. E tem alguns comentários de algumas pessoas que a gente recebeu através do WhatsApp, que a gente prometeu, né, amor, que a gente ia falar aqui hoje. Exatamente. Eu queria mandar também um abraço pro meu amigo Lunardo, que está lá em Goiás, na fazenda. Ele está lá vindo a gente agora, ele acabou de mandar um abraço aqui para nós. Isso aí, o Lu falou, tô ligadinho, estamos juntos, valeu. Rosália, a Rosália de Contagem, ela mandou aqui, ó, adorando o programa, excelentes dicas, eu amei, que bom. Tem mais um comentário aqui da Ivanilde. A Ivanilde disse assim, ó, adorei, está maravilhoso. Muito bom, gente. A Ivanilde é de Belo Horizonte, tá? Tem mais um comentário da Silvana de São Paulo. Vocês estão arrasando. Gente, vocês estão gostando de verdade, né? A gente quer receber esses comentários aqui e a gente fica com o coração cheio de alegria de saber que vocês estão acompanhando, tá? Isso aí, gente. Corre aí no WhatsApp. O WhatsApp da rádio está disponível para vocês mandarem os seus comentários, o seu alô, né? Se vocês quiserem também mandar um abraço para alguém, ou se vocês quiserem sugerir o tema do próximo programa, deixem lá que a gente vai ler e vai comentar aqui para vocês. Pedir uma música, viu, gente? Então, ó, aqui você tem poder. Ó, tem um comentário aqui da Josiane de Belo Horizonte. Foi muito legal o programa, eu amei. A Magda Moraes de Ibirité, top demais, sensacional. E tem um comentário da Patrícia. Vocês estão arrasando. Gente, comentário de homem aqui, ó. O Felipe falou, até que enfim, um programa de relacionamento onde tem a participação masculina. É isso aí, Felipe. Os homens ainda vão conquistar as rádios. Isso aí, gente. Os homens, na verdade, a nossa intenção aqui é o quê? É os homens aprenderem que eles também, né, eles têm 50% de responsabilidade para o relacionamento dar certo. Então, a gente não pode deixar só na mão da parceira. E é tão gostoso quando a gente pode juntos caminhar, sabe, falar sobre tudo, sentar, igual a gente falou aqui, ter uma comunicação legal, ter um relacionamento leve, né, amor? Igual a gente falou semana passada. Sim, e o programa ele é pensado justamente para os dois, para o casal, para o homem e para a mulher. Então, gente, brigadão demais, né, por mais um programa Deu Match. A gente aguarda vocês na próxima semana, todas as segundas, às 15 horas, aqui na Rádio Consciência FM. Estaremos juntinhos aqui. Exatamente, às 15 horas, estamos todas as segunda-feiras aqui na Consciência FM. E eu queria também deixar aqui, gente, porque não dá, infelizmente, tempo da gente ler todos os comentários.
mas a gente vai ler todos, podem ter certeza que a gente lê no próximo programa o que a gente não conseguiu ler hoje. Firmado? Então, queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês hoje. Aquele beijo e até a próxima segunda. Isso aí, gente. Uma ótima semana para vocês. Uma semana abençoada. Deu match. Beijo, até segunda. Tchau. Tchau, tchau. Então, ouvintes, por hoje é só, mas esperamos vocês na próxima semana com o programa Deu Match.